Oi pessoal, oi mamães, oi papai, oi para todos vocês que estão assistindo esse canal que é de tanta relevância e tão importante para muitas pessoas. Assim como foi muito importante para mim quando eu descobri o diagnóstico do meu filho John. Ele tem autismo e isso me deixou em estado de choque. Eu fiquei muito triste, fiquei muito preocupada e muitas pessoas me perguntam a respeito desse assunto, que para muitas pessoas é um assunto novo, para muitas pessoas é novidade, assim como foi para mim. E eu quero falar para vocês como foi esse diagnóstico, como eu aceitei, como minha família aceitou. E eu quero falar de início como foi a minha gravidez. Porque sempre quando eu levo ele em algum especialista, eles me perguntam como foi a minha gestação. E eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu comigo. E espero que esse assunto possa ajudar você também, que está sofrendo, está preocupado. Espero que isso possa ajudar cada um de vocês também. Assim como eu procurei muita ajuda quando eu descobri que meu filho é autista, eu fui em livros, fui em canal, fui com profissionais para pesquisar, para saber a respeito disso. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a minha gravidez, como foi a minha gravidez. A minha gravidez foi uma gravidez super tranquila, até as 8 semanas. Só que aí, quando eu estava com 8 semanas de gravidez, eu tive uma dor abdominal muito forte, uma dor na barriga forte demais. Fui ao médico e chegando lá, o médico me pediu que eu fizesse uma ultrassonografia. Fiz o ultrassom, me encaminhou para o especialista e a especialista disse que eu estava com um deslocamento de placenta. Aí onde foi que tudo começou. Comecei a pesquisar sobre deslocamento de placenta, que eu nem sabia o que era deslocamento de placenta. Eu quero falar para vocês assim sobre autismo, algo que eu não conhecia, eu não sou profissional na área. Eu comecei a aprender sobre isso através de procuras de ajuda e também pelo meu filho, com o meu filho que eu aprendi bastante. Aí, quando eu fui à médica, como eu estava dizendo, a médica disse que eu estava com o deslocamento de placenta e que eu correria o risco de perder o bebê. E aí eu fiquei um pouco preocupada, falei para ela qual seria essa chance de que essa gravidez fosse adiante, e ela me falou que estaria 50%, meio a meio, quanto para dar certo, quanto para não dar certo essa gravidez. E aí eu fiquei 2 semanas muito triste, fiquei muito triste mesmo, procurando ajuda. E quando eu procurei sobre deslocamento de placenta, falava que o neném poderia nascer com alguns problemas de saúde. Fiquei preocupada, falei com a médica, ela me disse que nem sempre isso poderia acontecer, poderia ser que eu estava com falta de hormônio, com pouco hormônio no meu corpo. E ela passou os medicamentos para que eu tomasse. E eu tomei esse medicamento, eu fiz repouso e a gravidez acabou que deu tudo certo. Até o final da gravidez estava dando tudo muito certo. Cheguei até a médica novamente, ela disse que já a porcentagem de eu perder o neném já tinha diminuído, que seria só 25%, se caso eu perdesse. Fiquei um tempo no repouso, no tratamento, voltei. Ela disse para mim que já não correria risco mais de perder o bebê, que só se o neném nascesse prematuro, mas questão de perder o bebê, eu não correria mais esse risco. Mas eu tive um desafio muito grande. Quando foi no final da gravidez, enquanto tomava banho, eu escorreguei no banheiro, caí. E aí fiquei muito preocupada, fui na especialista novamente, ela fez ultrassom, mas ela disse que estava tudo ok, estava tudo bem com o bebê e isso me deixou muito feliz. Aí chegou o tão esperado dia do neném nascer, eu tive um parto normal, foi um parto super tranquilo, mas aí só estava começando as minhas caminhadas com o meu filho John. Depois de 2 dias que ele nasceu, ele começou a ter uma infecção no olho, levei ao médico e o médico disse que ele estava com conjuntivite. E na minha cidade tinha muito caso de conjuntivite e disse que meu filho estaria com conjuntivite. Aí dei vários medicamentos para ele, ele parecia que tinha melhorado, mas com o passar do tempo, eu percebi que ele estava com infecção nos 2 olhos. Levei ao médico novamente, me encaminhou para um especialista e o especialista falou que ele estava com uma infecção na córnea. Tudo bem, a gente também fez o tratamento e aparentava que estava tudo sob controle. E aí eu tô contando essas histórias para vocês entenderem no final o porquê eu me senti culpada de tudo isso que aconteceu. Eu pensava que a culpa era minha, era do meu esposo, porque talvez a gente não teria os cuidados necessários com ele. A gente tem mania de culpar quando a gente passa por momentos difíceis e comigo não foi diferente.
Quando eu pensei que estava tudo sob controle, John já estava espertinho, aí um dia ele caiu do sofá no chão, e aí levei ao médico, ele chorou muito, o médico disse que foi só um susto, que ele não teria machucado nada. Mas ele chorou o dia todo, a noite toda, mas enfim, ele ficou bom, estava tudo tranquilo. Quando passou um pouco de tempo, ele começou a ter uma infecção fortíssima no ouvido. O médico levou no especialista também, aí falou que ele estava com faringite e passou uns antibióticos muito fortes para ele. E aparentemente ele estava tudo bem, estava tudo sob controle mais uma vez. E nisso, John já estava falando algumas palavrinhas, mamãe, papai, titio, o nome do cachorro, dos vizinhos. E para mim isso era normal, porque é uma criança normal, eles falam mesmo nessa idade. E com o tempo foi passando, eu tive uma outra gravidez e acabei assim despercebendo de algumas coisas. Foi uma gravidez de risco, onde eu fiquei mais que isolada, não pegava quase o John no colo, porque eu não poderia pegar peso. E com o tempo eu percebi que ele não estava falando mais. Só que eu tinha me esquecido que ele já tinha falado há um tempo atrás, eu estava muito mutuada. E aí a minha vizinha começou a falar, leva John no médico porque ele não está falando. E eu pensava, mas cada criança tem seu tempo, ele ainda vai falar. E fiquei esperando por esse tempo, chegou a pandemia e ele não estava falando. Eu comecei a pensar que é porque ele estava vendo as pessoas de máscara, por isso que ele não estava falando. E um belo dia, eu olhando alguns vídeos dele, do passado, vi que ele falava algumas palavrinhas. E nisso eu percebia que quando a gente chamava, ele olhava e estava tudo certo. Eu percebi, poxa, ele já falou, por que ele não está falando? Aí eu comecei a me culpar, será que foi por causa daquela queda, que ele caiu do sofá, que ele machucou, por isso que ele afetou o cérebro de alguma forma? E comecei a ficar me perguntando o porquê que estava acontecendo isso com ele. E aí eu percebi assim que a gente conversava, ele não olhava pra gente. Eu pensei também que era por causa da infecção que ele tinha tido no olho, que ele estava com problema de visão. E comecei a surgir um monte de dúvidas assim na minha cabeça. E fiquei pensando que talvez seja por aquela queda do banheiro. Fiquei pensando várias coisas. Minha cabeça virou assim um turbilhão de pensamentos. Então, um belo dia eu resolvi levar ele ao especialista. Levei no pediatra para ver o que ele achava daquela situação. Na verdade, não fui eu, foi meu marido que levou, porque eu estava com um bebê pequeno. Aí meu marido levou e chegando lá, a gente falou que achava que ele não estava ouvindo direito, porque a gente chamava, ele não olhava. Se ele estivesse assistindo alguma coisa, a gente podia fazer barulho, que ele não olhava, que a gente achava que ele não estava ouvindo. Aí o especialista, que é o pediatra, avaliou e ele falou assim que acreditava que ele estava ouvindo bem, fez uns testes lá e acreditava que ele estava ouvindo bem sim. E que pode ser que ele teria autismo. E aí a gente pensava também, mas se ele não está ouvindo, por que quando tem algum desenho que ele gosta, como Patrulha Canina, ele pode estar em outro ambiente que ele vem para assistir? Fica parecendo que ele ouve só o que ele quer, o que ele não tem interesse, ele não ouve, ele não olha. E aí, meu esposo veio com esse diagnóstico que poderia ser, mas que tinha que levar ele no neuropediatra. Aí levou ele no neuropediatra, o neuropediatra fez as avaliações necessárias ali, os comportamentos dele, e aí o diagnóstico foi isso mesmo, foi autismo. E isso me deixou muito triste, porque eu não queria acreditar que ele tinha autismo. Eu até pensei assim que pode ser que ele fosse mudo, porque quando ele queria algo, ele não apontava, mas ele levava a gente até aquele local e colocava a mão da gente no que queria. Eu queria que a gente apontasse para ele quando ele queria alguma coisa. E eu até pensei em alguns momentos que pode ser que ele não falava, que ele seria mudo. Aí o neuropediatra falou que não, e que o diagnóstico dele, ele preencheu, que é autismo e o moderado. Aí meu esposo chegou em casa, não contou, aí eu fiquei triste, mas não demonstrei que estava triste. Aí ele perguntou por que eu não estava triste, que eu tinha agido normal. Eu falei assim, mas muito triste, eu respondi para ele que isso não fazia diferença, que eu amava do mesmo jeito, que ele não ia deixar de ser meu filho pelo fato dele ser autista.
Só que isso eu falei, mas dentro do meu coração era uma tristeza muito grande. Aí quando um dia à noite eu estava muito triste, aí meu esposo começou a conversar comigo e isso eu desabei. Comecei a chorar muito, muito, muito. E como ele não demonstrava tristeza, meu marido não demonstrava tristeza, eu falei pra ele que ele não estava importando com a situação. E nisso ele começou a chorar também. E aí ele falou pra mim que ele tinha chorado desde o dia que tinha levado ele no pediatra, que ele já estava triste com essa situação, mas que a gente ia procurar as ajudas necessárias para ele. Aí o neuropediatra passou que a gente levasse ele no fono, que deu encaminhamento para que levasse no psicólogo, no psicopedagogo e um professor de apoio para ele também aprender. E isso mesmo eu procurei e as coisas estavam tudo se encaixando, né? Eu não sabia muito a respeito dos direitos do autista, comecei a pesquisar, a procurar, mas foi tudo muito tranquilo na minha cidade, né? Fui no professor, no diretor da escola, ele mostrou muito interesse, muita boa vontade, que ia nos ajudar e conseguiu, mesmo na pandemia, conseguiu um professor que fizesse as atividades para ele. Eu consegui também na minha cidade, a fono, consegui a psicóloga e foi tudo muito super tranquilo. Mas assim, foi difícil para mim aceitar a situação. Como diz, já até vi em algumas reportagens, tem pessoas que dão até um luto, né? Quando ela descobre, uns passam rápido, outros é rápido. No meu caso não foi tão demorado porque eu orei muito, eu pedi para que Deus me ajudasse a aceitar a situação, que se não fosse possível ele sarar do autismo, pelo menos eu aceitasse a situação, que eu aprendesse a lidar com a situação, que eu procurasse ajuda para ele, e aí eu aceitei muito bem. E aí eu quero mostrar para vocês assim como o John tem desenvolvido a partir desse tratamento, a partir do momento que eu aceitei. E quero mostrar para vocês também o diário dele, o dia a dia, como é que a gente faz com ele, o que a gente ensina para ele. Aí se você está realmente gostando disso, tudo que eu estou falando, eu vou postar mais outros vídeos, quero que vocês assistam, que vocês curtem, que vocês se inscrevam, que vocês compartilhem, porque eu vou ter muitas coisas legais para mostrar aqui para vocês, que espero ajudar muitas mães e muitos papais e muitas pessoas que passam por isso também.